Judiciário, né, Ranier? Inclusive com uma suspeita grave de que Dias Toffoli pode ter gravado a reunião com ministros que foi feita a portas fechadas. A gente estava mostrando um resumo aqui com a nossa reportagem dessa reunião que terminou com a saída de Toffoli da relatoria do Master, que foi uma reunião de um tipo que não acontecia há muito tempo, completamente secreta, e que teve detalhes de palavras pronunciadas por ministros divulgadas pelo site Poder 360, o que gerou a suspeita de que Dias Toffoli possa ter gravado para se beneficiar. Afinal, em vários trechos que foram divulgados, os ministros elogiam o ministro Dias Toffoli e também várias partes negativas em relação ao próprio ministro não foram divulgadas nesses diálogos. Então, agora, ministro Dias Toffoli também lidando com essa denúncia ainda mais isolado. O que você tem de apuração de bastidores? Lembrando que aqui é o SBT News, né, Bragon? O ministro negou que tenha gravado essa reunião. Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Roberta. É um prazer estar aqui com você e com os telespectadores do SBT News. O clima no STF, ele não podia ser pior, até porque tudo que vem acontecendo, Roberta, está caracterizado pelo ineditismo. Não há registro na história do Supremo Tribunal Federal de um ministro que tenha sido forçado, como é o caso do Toffoli, a deixar uma relatoria de um caso. Ele tentou resistir até o final. A gente viu que depois dessa reunião aí, que foi relatada na reportagem, os 10 ministros do Supremo fizeram uma nota de apoio, melhor dizendo, os outros 9, né, fizeram uma nota de apoio ao Toffoli e tudo, mas essa nota de apoio foi condicionada à saída do ministro do caso Master. Em todos os outros episódios anteriores que houve pressão em cima de ministros sob relatoria, justamente pelo mesmo argumento de suspeição, de possível impedimento, os ministros resistiram, não saíram. Houve casos com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Gilmar Mendes. Em nenhum desses casos houve essa saída, então, um fato inédito. O outro fato inédito é esse que foi relatado aí também pela Paola Cuenca na reportagem, a suspeita, e é uma suspeita muito forte, né, já que não houve nenhum desmentido por hora dessas declarações, de que essa reunião fechada, que foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal, foi convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, ela tenha sido gravada e muito possivelmente, segundo ministros dos bastidores, pelo próprio Dias Toffoli. Como você bem frisou, ele nega que tenha feito qualquer tipo de gravação. Mas é um fator a mais, o fato é que ministros estão muito contrariados com essa gravação e com essa suspeita de que a gravação tenha sido feita e vazada, né, pelo próprio ministro Dias Toffoli, e isso gera um clima ali de muita insegurança e de muita tensão no Supremo, que está, Roberta, passando por uma crise também de imagem, né? Ele está com a imagem muito abalada, o Supremo Tribunal Federal, e esse episódio ele vem ali a colaborar com essa situação que é reconhecida, inclusive, pelos próprios ministros. Fato é que agora foi redistribuído o processo, está com o André Mendonça, que um detalhe que é importante a gente frisar, o André Mendonça agora está com uma espécie de superpoder, né? Ele, neste ano eleitoral de 2026, ele está relatando 2 dos casos mais rumorosos aí da República que têm possíveis impactos eleitorais. Além desse caso do Master, ele é o relator das investigações de suspeita de fraude no INSS, aqueles descontos indevidos em olerites ali de aposentados e pensionistas. O André Mendonça ele foi indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e, nesse ano de 2026, ele vai estar em evidência aí justamente pela relatoria desses 2 casos bastante rumorosos, Roberta. Muito rumorosos, né? O poder que está nas mãos do ministro André Mendonça é grande, né? À frente desses 2 casos de bastante repercussão. Agora, Ranier, vou até chamar aqui para a gente espelhar na tela, notícia que está lá na capa do nosso site, o sbtnews.com.br, do nosso Leandro Magalhães, justamente o ministro Dias Toffoli, que disse ao SBT News, afirmou aqui ao Leandro, que nunca gravou conversa nenhuma, né? Como a gente estava explicando
trechos literais do encontro entre os ministros. É importante a gente explicar isso, né, Ranier? Para vocês, principalmente para a gente que conversa, faz entrevistas, ouve relatos de bastidores. É claro que a gente consegue pegar a ideia principal e passar isso para frente. Mas você tem um relato literal, com a linguagem, com a palavra exata que foi usada por um ministro, aí isso dá todo o sinal de uma gravação, o que é muito grave, de uma reunião interna, de uma reunião fechada ali entre os ministros e num momento, como você estava explicando, de um cenário de uma crise de credibilidade do próprio judiciário, em que se discute a criação de um código de ética, um código de conduta, em que isso é cobrado pela sociedade. Nessa semana que passou, a gente teve divulgação, inclusive, de uma pesquisa, né, que mostrou que mais de 80% da população brasileira é a favor da criação desse código de conduta. Não importa o partido, se é de direita ou de esquerda, as pessoas estão se unindo, pelo menos em relação a essa ideia. Então, é claro que existe o vazamento de informações para jornalistas de outras formas, mas neste caso foi publicado ali exatamente as palavras que foram usadas pelos ministros e a gente sabe que isso não é possível quando você apenas ouve um relato de uma conversa que aconteceu ali a portas fechadas. E por isso a desconfiança, quem teria gravado essa conversa? A gente teve 2 ministros que estavam participando de forma remota, né, Ranier, pelas informações que temos até agora, dos 10 ministros. Os outros todos estavam presenciais nessa reunião a portas fechadas. E aí você tem as palavras, e é claro que os ministros lendo reconheceram ali que estão sendo usadas expressões exatamente como foram ditas, e daí os indícios dessa gravação. E quem teria gravado uma reunião como essa? Bom, o ministro, então, no nosso site, você está vendo aí na tela, nunca gravei conversa nenhuma, ele disse ao SBT News, apesar das transcrições literais de declarações divulgadas pelo site Poder 360, que teriam sido ditas por ministros como Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, durante essa reunião. Nos bastidores do STF, ministros, claro, acharam estranhos os recortes literais desses relatos. E não apenas a ideia principal ali que foi transmitida. A sessão no Supremo foi fechada, não teve gravações oficiais. Então, o detalhamento dessas frases atribuídas aos ministros levanta ilações. Como a gente falou, 10 ministros participaram dessa reunião. Participaram ali conversando sobre o material enviado pela Polícia Federal com o resultado da perícia no celular de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Só para a gente amarrar aqui, Ranier, daqui a pouquinho também você volta com a gente. Quais são as principais repercussões aí em Brasília, tanto desse vazamento até agora, mas também da troca de relatoria com esse poder que a gente estava comentando de André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é considerado ali internamente como um ministro bastante discreto e técnico também, de perfil, né? Roberta, tem pelo menos 2 repercussões por hora, uma no campo jurídico e outra no Congresso Nacional. No campo jurídico, é isso que a gente estava relatando, há uma desconfiança muito grande de colegas que o próprio Dias Toffoli tenha feito essa gravação, embora ele esteja negando, né? E aí tem que se dar o benefício da dúvida, mas é praticamente um fato em conteste que essa reunião foi gravada e foi vazada porque, como você disse, trechos literais, ninguém tem uma memória tão fina assim para passar para jornalistas, trechos literais ali, extensos de uma reunião fechada que durou mais de 3 horas. Então, há uma percepção entre ministros que houve essa gravação e uma desconfiança muito grande em relação a Dias Toffoli, e ele nega, ele diz que jamais gravou qualquer tipo de reunião. Então, esse clima no Supremo, ele continua muito ruim. Houve esse apoio ao Dias Toffoli, embora ele tenha sido, vamos dizer assim, expelido do caso Master, ainda houve um apoio ali, um apoio contundente na nota que declarou, todos os 9 ministros colegas declararam não ver suspeição ou impedimento em relação ao ministro. Já esse vazamento complica um pouco a situação interna do ministro em relação aos próprios colegas. No Congresso Nacional, a repercussão foi de uma defesa do ministro Dias Toffoli por parte de alguns partidos do Centrão. Um partido menor, o Solidariedade, e 2 partidos que são bem expressivos do Centrão, União Brasil e o PP, que estão em processo de formação de uma federação
caso isso se concretize, vai ser a principal força política do Congresso Nacional. Os dois presidentes desses partidos, Ciro Nogueira, senador, e Antônio Rueda, eles divulgaram uma nota de solidariedade ao Toffoli, dizendo que confiam plenamente no ministro, que há uma construção de narrativas com o intuito de desestabilizar o ministro e a própria democracia. Saíram em defesa dele. Só que, momentos depois, a senadora Tereza Cristina, que lidera a bancada do PP, Partido Progressista, o mesmo de Ciro Nogueira, no Senado, ela também foi às redes sociais desautorizar essa nota, dizendo que isso não foi discutido na bancada do PP no Senado, então não representa a posição da bancada do PP. Então houve um racha no próprio Centrão em relação a essa defesa do ministro Dias Toffoli, e a gente lembra que há uma suspeita muito grande ali de relações entre o banqueiro Daniel Vorcaro e políticos do Congresso Nacional. O próprio banqueiro, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, ele disse que teve e tem amigos aí nos três poderes, e o Centrão saiu nessa defesa e já criou ali uma divisão, justamente, Roberta, porque há pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli no Congresso Nacional, por hora capitaneados ali pela direita, pela ala bolsonarista e algumas franjas ali da esquerda, mas o Centrão em si continua ou em silêncio ou manifestando esse apoio ao Toffoli. Mas o Centrão, no sentido dos presidentes dos partidos. Como a Tereza Cristina se manifestou aí, há uma divisão agora que é relevante. A bancada do PP é uma bancada relevante no Senado. A senadora Tereza Cristina, ex-ministra de Jair Bolsonaro, também tem uma posição de relevo no Senado. Então há vamos dizer, um racha, há uma divisão que ela não é trivial ali no Centrão em relação a esse caso, Roberta. Sem dúvida nenhuma, houve esse racha. Está lá no nosso site também essa nota, que foi divulgada, depois negada, né, por Tereza Cristina, que disse, não, isso não foi alinhado dentro do partido, não, esse apoio, nesse momento, com uma crise desse tamanho envolvendo o Banco Master, e que podemos ver novas citações de autoridades em breve. Claro que depois do Carnaval, essa crise Master deve voltar aí a Brasília com muita força, e estaremos de olho.